Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani e também no nosso canal de YouTube. Lembrando que nesse mês de junho, toda a nossa programação da tarde, o Bugre Online vai ao vivo também no canal do YouTube, tá acabando, hein? Hoje, terça-feira, 18 de junho de 2024, e hoje tem Guarani, né? Hoje tem Guarani, tem Bugre ao vivo. O jogo é só no Radiosnet, hein? Sem YouTube no jogo, tá? O Guarani recebe o Ituano, né? O jogo que vale a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao Guarani resta entrar em campo e passar a lanterna para o time do Ituano. É o que a gente espera que o Guarani faça na noite de hoje. Vença a partida, ultrapasse o Ituano na tabela de classificação. Ituano que é o único adversário que o Guarani pode ultrapassar nessa rodada, né? Vencendo o seu confronto direto. O Guarani ultrapassa o Ituano, deixa o Ituano na última colocação. É pouco? É muito pouco. Muito pouco para quem entrou na competição prometendo brigar pelo acesso, né? Mas também para quem não teve o bom senso de observar que estava mantendo uma base de um elenco que quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. Muito pouco para quem investiu num perfil de contratação de apostas novamente, como vem fazendo há várias temporadas, né? Nem sempre a aposta dá resultado, né? Nem sempre. Vimos poucas vezes, aliás, a aposta dar resultado, né? Resultado positivo, né? Muito pouco para quem tinha indícios de que a coisa não caminhava bem e nada fez para mudar o leque de coisas no qual se meteu, né? Muito pouco para o Guarani Futebol Clube, para sua história, para sua tradição. Mas nesse momento, deixar a lanterna da competição é muito para o Guarani, tá? O Guarani, se conseguir deixar a lanterna, dá um passo grande rumo a uma campanha de recuperação, que é muito pequena, né? É muito aquém dos nossos anseios, mas é o que nós podemos fazer nesse momento. Nós, torcedores do Guarani, nesse momento, só podemos nos resignar, né? Nos resignar com mais um fracasso. Me desculpem, mas não acredito que o Guarani mude o leque de coisas que está acontecendo durante essa competição e brigue por algo maior, né? O Guarani brigará apenas contra o rebaixamento. Em algum momento pode até conseguir uma campanha boa que o livre do rebaixamento com certa antecedência. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que vá acontecer, mas pode, né? Pode, de repente, conseguir uma sequência de vitórias, se livrar ali do risco de rebaixamento, mas brigar por algo maior na competição, desculpa, vender ilusão para torcedor jamais, né? Vamos torcer para que isso de fato aconteça, que o Guarani consiga eliminar os riscos de rebaixamento. Ontem, a pauta do programa noturno, o nosso Boa Noite Bugrão, foi sequestrada por conta do interesse, vamos tratar dessa forma, né? Ou da especulação, vamos tratar assim, da contratação do técnico Pintado para comandar o Guarani na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu preciso dizer o seguinte, até esse momento não existe um contrato firmado entre Guarani e Pintado. Eu estou dizendo que o Pintado não será o técnico do Guarani? Não, eu não estou. Nós temos portais de internet aí cravando, o Pintado assinou ontem à noite. Não, o Pintado não assinou o contrato com o Guarani ontem à noite. Tá? Não dá para cravar. Mas preciso dizer também o seguinte, nós temos um técnico interino que está fazendo um trabalho aceitável. Fez uma única partida, é difícil a gente julgar o cara por um jogo, né? Mas o trabalho dele lá em Florianópolis contra o Avaí foi um trabalho aceitável, foi um time digno, né? Com erros individuais, óbvio, um elenco com deficiências vai cometer erros individuais, né? Com vários desfalques, vai cometer erros individuais, né?
E esse trabalho poderia ter sido mais valorizado, né? Esse trabalho do Marcelo Cordeiro poderia ter sido mais valorizado, não vendendo para ele aquela coisa de você vai ser o treinador do Guarani. Não, longe disso, né? Mas vendendo para ele aquilo, faça o seu trabalho. Dentro do campo nós veremos o que acontecerá, né? Mas não, o Guarani toma a providência de deixar vazar um acerto com o Pintado. Um acerto que, aliás, nem existe ainda. Né? Então, Marcelo Cordeiro, vá para o campo, trabalhe, faça o seu trabalho. O que vai acontecer não cabe a nós, não cabe a você, cabe a eles, né? Infelizmente, eles é quem decidem, não nós. E também preciso dizer o seguinte, ontem eu poupei um pouco, né? Porque se a gente estende ontem, o programa ficaria muito longo, tanto a vontade que o torcedor do Guarani tinha de contestar a chegada do Pintado. E disse algumas vezes durante o programa, se o Pintado for o técnico do Guarani, a culpa é exclusiva do Guarani. Tá? O Pintado vindo para o Guarani é porque é o único treinador que aceitou comandar o time do Guarani nesse momento. Mas eu preciso dizer o seguinte, fui fazer um apanhado, né, do Pintado recentemente, os trabalhos recentes do Pintado. O Pintado ele vem numa fase horrorosa, gente. Uma fase horrorosa. O aproveitamento do Pintado nos últimos 36 jogos como treinador é um aproveitamento de 22,22%. Sim. Estou somando aqui passagem do Pintado pela Inter de Limeira. Estou somando passagem do Pintado pelo Juventude. Estou somando passagem do Pintado pela Piruada. E estou somando passagem do Pintado pela Portuguesa. Isso entre o Campeonato Paulista de 2023 e o Campeonato Paulista de 2024. É uma temporada inteira, né? Um ano inteiro aí de trabalho do Pintado. Cara, 36 jogos, 8 vitórias. É lógico, deve ter um empate ou outro aí que aumenta esse aproveitamento, mas as vitórias dele equivalem a 22%. 22,22% dos jogos. Preocupa, né? Preocupa. A fase do Pintado não é boa. Vai, Guarani. Resolve esse abacaxi aí, porque a coisa tá feia, viu? Meu amigo, seja muito bem-vindo você aí no YouTube, seja muito bem-vindo você no WhatsApp. Vamos falar do Guarani. Vá mandando sua mensagem aí para o nosso WhatsApp. Queremos falar com você, queremos ouvir a sua opinião. E hoje tem Guarani, 18 horas e 20 minutos. A gente liga os microfones aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Hoje eu estarei sozinho no estúdio, Cleitão remoto, Edinho remoto, Beto no estádio. Vamos falar desse Guarani aí que vem para esse confronto precisando vencer para deixar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro ponto, vencer e deixar a lanterna. Deixar a zona do rebaixamento é um projeto para, no mínimo, 5 jogos. A gente vai ter que ter paciência. Infelizmente, não fomos nós que metemos o Guarani nessa situação, mas nós vamos ter que ter paciência para tirar o Guarani dessa situação, tá? Vai mandando sua mensagem, vem para o WhatsApp da Rádio Planeta Guarani. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, meu amigo Bugrino, como sempre no oferecimento deles, os parceiros e patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19-97-409-0875. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19-99-608-0124. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Sou com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar.
Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Deixando sempre o nosso agradecimento à Clínica Soul e ao portal soulmaisbemestar.com.br. Massa Boa Alimentos Congelados, do nosso querido Roger Aires. Green Lion, do Leonardo Gonçalves. GM Tendas Galpões, do Mário Nucci, lá de Paulínia. Um grande abraço a todos eles, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Graças a vocês mantemos ativo aqui o canal da Rádio Web Planeta Guarani, falando do Guarani diariamente para você, meu amigo torcedor bugrino, só para você que a gente fala. Tem gente de outras torcidas entrando e acessando? Tem, claro que tem, sempre vai ter gente de olho no Guarani, né? Mas o nosso trabalho é voltado para você, tá? Em respeito a você, nós mantemos todo esse trabalho aqui, essa estrutura, todo esse desprendimento de tempo para falar do Guarani, mesmo no momento ruim que o Guarani vive, e principalmente no momento ruim que o Guarani vive. Por quê? Porque resignação é uma coisa, conformismo é outra. Nós vamos nos resignar com a situação do Guarani, mas nos conformar com ela, jamais. Vamos sempre lutar por um Guarani maior, por um Guarani melhor e por um Guarani fortalecido. Algo muito diferente do que esse povo anda fazendo, tá? Mas muito, muito diferente mesmo. Então, se resigne. Vamos lutar para tirar o Guarani dessa situação. Mas não se conforme. Não aceite passivamente, tá? E se hoje tem Guarani, tem pré-escalações. Como é que vem as duas equipes aí? Como é que deve vir o Guarani? O Guarani tem dúvidas aí, né? Pelo menos o Marcelo Cordeiro treinou algumas opções, né? Ontem à tarde, na única atividade que ele teve com todo o elenco, treinou algumas opções. Então vamos lá, a provável escalação do Guarani Futebol Clube para enfrentar o Ituano e para vencer, né, Guarani? Para vencer o Ituano nessa partida de hoje à noite, né? Vamos lá então, provável Guarani com Vladimir, goleiro número 89. Na lateral, Diogo Matheus. Eu vou dar o número, vai. Diogo Matheus na lateral direita. Léo Santos e Douglas Bacelar na dupla de zaga. E Vinícius Cauê ou Heitor. Confesso que não faz muita lógica, né? Improvisar o Heitor. Tem que ser o Vinícius Cauê, né? Meio de campo do Guarani com Anderson Leite, Camacho, Bruno Oliveira e Luan Dias. E lá na frente, Lucas Paraíso ou Reinaldo e Caio Dantas, camisa número 99. Esse é o time do Guarani, provável Guarani, novamente repetindo: Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Douglas Bacelar, Vinícius Cauê ou Heitor, Anderson Leite, Camacho, Bruno Oliveira e Luan Dias, Lucas Paraíso ou Reinaldo e Caio Dantas. Esse é o provável Guarani do técnico interino Marcelo Cordeiro. Está satisfeito com essa escalação? É um time, se contar com o lateral esquerdo Vinícius Cauê na sua real posição, é um time sem improvisos e é um time que muda o sistema de jogo, apesar de acreditar que o Luan Dias vai jogar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo do campo, mas o Guarani muda o seu sistema de jogo, vai para um 4-4-2 bem desenhado aí, né? E volta com aquela dupla de zaga que a gente sempre considera aqui a melhor dupla de zaga para o Guarani nesse momento, dentro do que o Guarani tem à disposição no seu elenco, tá? E o time do Ituano? Ituano que é do Alberto Valentim, se você não sabe, Alberto Valentim foi campeão da Copa São Paulo de 1994 pelo Guarani, era o lateral direito bugrino naquela edição da Copa São Paulo que o Bugre venceu. Ituano vem com Jefferson Paulino, ex-Guarani, no gol. Na lateral direita, Léo Oliveira, dupla de zaga, Claudinho e Marcel ou Vitão. E na lateral esquerda, Eduardo Diniz. Meio de campo do Ituano com Miqueias, Rodrigo e Ian Rolim. E lá na frente, Bruno Alves, Tony Anderson e Vinícius Paiva. Repeteco do provável Ituano do Alberto Valentim. Jefferson Paulino, Léo Oliveira, Claudinho, Marcel ou Vitão e Eduardo Diniz. Miqueias, Rodrigo e Ian Rolim. Bruno Alves, Tony Anderson ou Vinícius Paiva. Esse é o time do Ituano provável. A escalação oficial saberemos apenas às 18 horas, né? O Valber, zagueiro, está sentindo falta dele, né? Zagueiro ex-Guarani. O Valber está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. Aliás, o Ituano tem algumas suspensões, né? Tem 2 jogadores suspensos na partida de hoje, vem com uma dupla de zaga um pouco diferente, tem jogadores entregues ao departamento médico, por exemplo, Eduardo Persson está entregue ao departamento médico já há algum tempo, né? Não é só aqui que tem problema clínico, né?
Lá em Itu também tem, o time do Ituano também tem, né? E a arbitragem do jogo, como é que vem a arbitragem? Os caras que provavelmente vêm para prejudicar o Guarani no jogo de hoje, né? Por quê? Porque a arbitragem sempre prejudica o Guarani. Apita o jogo Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Ricardo Júnior de Souza, todos são de Minas Gerais. Quarto árbitro é o temeroso Thiago Luiz Scarascati, aqui de São Paulo. E o VAR, meu Deus, tem VAR no jogo de hoje. O VAR fica com Rafael Trace, de Santa Catarina, auxiliado por Ivan Carlos Bom, do Paraná. Essa a arbitragem para esse Guarani e Ituano no Brincão de Ouro da Princesa. Ingressos à venda, preço promocional lá para o tobogã, R$40, tobogã inferior, perdão, tobogã segue fechado, tobogã inferior R$40 a inteira, R$20 a meia, cabeceira R$40 a inteira, R$20 a meia, vitalícias R$60 a inteira, R$30 a meia. Lembrando que se você for com a camisa do Guarani, você paga meia entrada, tá? Paga meia entrada em todos os setores. E se você não tiver acesso ao setor de vitalícias, você compra um convite que custa R$30 e pode assistir o jogo lá do setor. Então, torcedor do Guarani, o jogo é às 7 da noite. Quem puder ir, vá para incentivar o Guarani, para levar o Guarani para essa vitória. É importante, a gente não vai deixar a zona do rebaixamento, não. A gente vai simbolicamente deixar a lanterna, passar o bastão da lanterna para o Ituano, né? E torcer para que o Guarani faça uma campanha de recuperação na competição. Esse é o contexto, é isso que a gente humildemente pede para vocês aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Vamos começar então, vamos começar dando voz a você. Hoje é dia de jogo, vamos ouvir o que estão falando os nossos amigos bugrinos pelo nosso WhatsApp. 19995186483. É sempre por aqui que você fala com a gente na Rádio Web Planeta Guarani. Depois a gente vai passar também lá pelo YouTube para ver o que estão falando os nossos amigos lá que estão acompanhando a transmissão em vídeo e tal. Mas a nossa prioridade sempre será o WhatsApp aqui na Rádio Planeta Guarani. E eu começo com o áudio nosso de cada dia do Guilherme Sampaio. Vamos lá. Paulo Ortiz, beleza, irmão? Tranquilo? Boa tarde aí a todos os outros ouvintes. Cara, eu gostei do time, da possível, né, escalação, né, a gente tá falando aí sobre hipóteses, né, do que a maioria tá divulgando, né, pode ser que mude, mas caso ele mantenha isso aí, eu acho que é um time coerente com o que a gente tem no momento. A única observação que eu faria, né, é o Paraíso no lugar do Reinaldo. O Reinaldo, ele me enganou demais, né, Ortiz, aquele jogo contra o Ituano lá, eu falei, poxa, olha aí, o Guarani descobriu um bom atacante, né, depois daquele jogo, só tropeço, como diz nosso amigo aí, Baso, né, e então acho que não teria condições aí de entrar como titular, eu entraria com o Paraíso. De resto, acho que tá coerente com o que a gente tem no momento, acho que dá para fazer uma boa partida. Eu não sei, cara, ontem eu tava bem desanimado, eu comecei a dar uma analisada aí e tal, eu acho que dá pra sair dessa, cara, eu acho que o Guarani vai se livrar, eu acho que a última chance do Guarani, né, não cair diante de tanta presepada, de tanta burrice, de tanto mau caratismo, né, pra não falar outras coisas aqui que a gente não pode provar, né. Eu acredito que ainda vai dar bom, eu acho que o Guarani vai se recuperar. Mas é o Pintado e tal, também não é o técnico que eu gostaria que viesse, com toda certeza, né, em sã consciência, ninguém queria, né. Agora, às vezes, cara, acontece algumas coisas na nossa vida, ou, né, no Guarani, que às vezes a gente não entende agora e pode entender mais pra frente. Eu acho que vai dar certo, cara. Mesmo chegando aí o Pintado, eu acho que ele vai colocar uma moral aí nos caras e o Guarani vai escapar dessa situação, cara. Ele vai começar hoje. Deus te ouça, Guilherme. Deus te ouça. Seja com Pintado ou quem quer que seja o treinador do Guarani, o importante é que o Guarani reaja, né? O Marcelo Cordeiro, se for passar o bastão para um novo treinador, que ele passe esse bastão com uma vitória, né? Com uma pontuação melhor e já livre da lanterna da competição, né? Seria bom, né, para um novo treinador pegar
um time fora da lanterna já, com pelo menos 7 pontos, né, podendo conquistar algumas vitórias e partir a essa saída da zona do rebaixamento, né? Se for Marcelo Cordeiro, se ele for continuar, e eu digo a você, eu não vejo por que o Guarani não fazer com o Marcelo Cordeiro, mesmo que fez com o Thiago Carpini. Eu sou contra uma efetivação do Marcelo Cordeiro nesse momento, né? Chegar e dizer assim, Marcelo Cordeiro é o nosso treinador para o resto da competição. Aí eu sou contra, porque eu digo, ele não tem cabedal para se manter. Se ele tomar, com esse elenco ruim do Guarani, se ele tomar 2 ou 3 pauladas seguidas, vai ser mandado embora. Não tem cabedal para se manter. Agora, como interino, eu tenho que lembrar que o Guarani, quando do advento do Thiago Carpini, lá em 2019, o Thiago Carpini assume o Guarani na 17ª rodada, se não me engano, contra o América lá em Minas, né? E ele vai ser efetivado depois de ganhar do Operário no Brinco de Ouro da Princesa, partida que marcou matematicamente o Guarani livre da zona do rebaixamento. Então o Thiago Carpini passa um turno inteiro, né, de Série B de Campeonato Brasileiro como técnico interino para ser efetivado apenas quando o objetivo foi conquistado, né? Quando você deixa o cara como interino, você passa uma mensagem, olha, ele está tendo oportunidades, né? Está tendo oportunidades. Se o mercado nos oferecer algo que a gente julgue melhor, a gente vai atrás, mas a nossa prioridade é dar a oportunidade a ele, né? Eu, particularmente, se tivesse que apostar, eu apostaria mais no Marcelo Cordeiro do que no Pintado. Agora, eu também tenho a opinião, o Guarani precisa de um treinador. O Guarani precisa de um treinador cascudo, um treinador experiente, um treinador que possa conversar, dialogar e cobrar os vestiários, né? Porque o problema do Guarani é técnico, né? O Guilherme Sampaio, técnico não o técnico que senta no banco de reservas, né? Técnico na qualidade técnica dos jogadores que o Guarani tem no seu elenco, né? Eu não entendi a outra mensagem, ele diz aqui, eu odeio o Derbertis, vamos ganhar hoje e ver o que rola contra o CRB. Mas o derby ainda tá longe, né, Guilherme? Tem mais de uma semana aí pro derby, tem tempo ainda, nem quero falar, vou falar do derby na semana do derby só, tá? Falei ontem que o Guarani tem 3 jogos vencíveis, né? O Guarani pega o Ituano hoje, depois pega o CRB, lá em Maceió, um time que tá na zona do rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos, mas tá na zona do rebaixamento, né? E depois tem o derby. Derby não se joga, derby se ganha, né? Então, 3 jogos vencíveis aí pela frente, uma boa oportunidade. A tabela nos dá uma boa oportunidade, né? Na sequência da competição. Vamos torcer muito, né? Se for o Pintado, só me resta apoiar. Só me resta dizer boa sorte, Pintado, vai lá e tira o Guarani dessa situação. Se for outro treinador, boa sorte para ele. Se for Marcelo Cordeiro, boa sorte para ele. Mas hoje o técnico do Guarani é o Marcelo Cordeiro. Então, vamos torcer para o Marcelo Cordeiro conseguir um resultado hoje, passar o bastão com um pouco mais de qualidade, né? Para um pouco mais de pontos, né? Para o seu sucessor, se ele vier, né? Obviamente, se o sucessor dele vier, né? Deixa eu te tirar da tela aqui, porque eu vou dar uma tossida, pessoal. Hoje tem jogo, hein? Hoje tem jogo, a garganta tem que estar boa, né? A garganta tem que estar mais uma vez boa para fazer o jogo, para narrar todos os gols do Guarani, torcendo muito para que o Guarani faça gols, né? Narrei 2 na última partida, mas não valeu muito não, acabamos perdendo o jogo, né? Ô Eduardo, boa tarde para você também. Ortiz, boa tarde. Para que serve o departamento de estatística se na hora de contratar, contrata um treinador que nos últimos 9 anos teve um aproveitamento de 35%? Porra! 9 anos com 35%, Eduardo. Aí, pô, bela pesquisa, hein? Belo levantamento, hein? Eduardo, o Guarani não está contratando o treinador que ele quer. Nem o treinador que o torcedor quer. Se vier o Pintado, o recado que fica é, o Guarani está trazendo o treinador que aceitou. Tá? Ninguém aceita o Guarani. Aliás, falando em treinador, pô, eu só soube hoje, rapaz. Eu fui dar uma pesquisada no CRB lá, né? Que é o próximo jogo do Guarani. Não vai ouvir nunca, não vai, mas se alguém ouvir e tiver contato com ele, eu quero deixar um grande abraço aqui pro Daniel Paulista, tá? Daniel Paulista, com quem eu trabalhei no Guarani, uma pessoa que eu respeito muito, que me respeitou muito também, enquanto treinador do Guarani. O Daniel Paulista perdeu o papai, cara, no último sábado, rapaz. O pai do Daniel Paulista faleceu no sábado e eu só fui saber disso hoje, né? Então, vou deixar aqui publicamente um abraço para o Daniel, meus sentimentos a você, a toda a sua família. Sei o quanto você
gostava, né? Gosta, né? Vai gostar sempre do pai, né, Daniel? Então, um beijo no seu coração, viu, cara? Meus sentimentos mesmo, que Deus o tenha, né? Que Deus receba o seu pai lá e que ele olhe por você de um outro plano agora, né? Um abraço, viu, Daniel? Fiquei muito chateado recebendo essa informação, viu? Daniel sempre falava muito do pai dele nas nossas resenhas lá e tal. Um abraço, viu, Daniel? Fiquei bem aborrecido com a informação. Marcelo Aguilhari, boa tarde, Ortiz e amigos. Será que veremos enfim uma escalação coerente, sem invenções? E olho no VAR, é o Trace, O Trace já nos prejudicou demais, né, o Marcelo Aguilhari? O Trace já nos prejudicou demais, por isso que eu soltei a música aí do Psicose, né, do terror aí e tal, né? Bom, se mantido, né, pelo menos o Vinícius Cauê na lateral esquerda, ainda com a lesão do Jefferson e tal, né? Teremos jogadores de posição jogando na posição. E me agrada o fato de termos um 4-4-2, né? Mesmo com o Bruno Oliveira podendo jogar um pouco mais aberto, ele é meia. E ele mesmo já falou que prefere jogar como meia, né? Centralizado e tal, né? Um time bem escalado. Aliás, o Cordeiro foi coerente, né? Na escalação do jogo contra o Avaí, né? E agora mostra mais uma vez essa mesma coerência. Lógico, com muitos improvisos por força, né? Das lesões, das suspensões e tal. Mas é um cara mais coerente, né? Valeu, Marcelo. Olho no Trace, hein? Vamos passar aqui para o nosso YouTube, então. Alexandre Rosa, boa tarde, Ortiz. Vamos torcer muito hoje. Vamos torcer bastante, Alexandre. É o que nós podemos fazer, né? Adriano do Taquaral, fala, Ortiz, boa tarde para você também. Tô marcando presença aqui pelo YouTube e esses números do Pintado não são animadores, mas ficamos sem escolha. Na verdade, o Pintado é a escolha do Toninho Cicílio desde o primeiro dia que ele pisa no Guarani, gente. Pintado tinha tudo acertado com o Toninho Cicílio para comandar o Guarani. Eu me lembro e eu sempre relato aqui. Eu não tenho contato com o Pintado, né? Mas eu ouvia a programação da Rádio Bandeirantes Campinas e até conversei com ele hoje pela manhã, ele me ligou para a gente tirar uma dúvida aí e tal, Batista, e até lembrei disso para ele. Falei, Batista, você lembra? Ano passado e tal, o Guarani namorando o Pintado e tal, ano passado, ou ano retrasado, não, esse ano, quando chega o Toninho Cicílio, lembra, Batista, que você trouxe uma informação assim, ó, liguei para o Pintado e ele me disse que estava conversando com a diretoria do Guarani. Aí eu disse, então será você o treinador? Você falando, né? E, bom, estamos conversando, mas o Guarani promete anunciar o treinador hoje. Aí o Pintado te responde, bom, se o Guarani vai anunciá-lo hoje, não serei eu, porque hoje eu não estou nem em São Paulo. Então Toninho Cicílio já tinha o desejo de trazer o Pintado desde a sua chegada, viu? Mas ele diz aqui que é torcer para ele se inspirar e fazer um bom trabalho e nos salvar. Sim, salvar o Guarani é um trabalho árduo, viu, o Adriano? E vamos torcer, né? Torcer bastante. Fala, Júnior de Jacareí. Boa tarde, Ortiz. Vamos ganhar hoje. Estou confiante. Estarei ligado na Rádio Planeta Guarani. Abraço. Vamos torcer junto. Um abraço, Junião. Aldoliz Arena. Boa tarde. Eu acho que técnico não ganha jogo. O que precisa é contratar porque o elenco é fraco. Por que não fica com o Cordeiro? Já está aí, já conhece o elenco. Só falta reforços. Aldoliz. Eu me canso de ler torcedor dizendo que o treinador não ganha jogo, mas a primeira coisa que o torcedor faz quando o time perde o jogo é pedir para mandar o treinador embora. Dá pra gente ter um pouquinho de coerência? Então não precisava ter mandado embora o Humberto Loser, não precisava ter mandado embora o Mozart Santos, não precisava ter mandado embora o Bruno Pivetti, não precisava ter mandado embora o Claudinei Oliveira, não precisava ter mandado embora o Júnior Rocha. Já que o treinador não ganha jogo, a gente podia estar com o treinador aí há 3 anos, fazendo o trabalho dele, né? O treinador não ganha jogo, mas o treinador perde, viu, cara? O treinador perde jogo, viu? Nas lambanças que ele faz lá. Não é técnico no banco de reservas o problema do Guarani. É técnico na qualidade dos jogadores contratados. Mas treinador também faz uma diferença boa. Quer um exemplo, Aldoliz? O Bruno Pivetti começa muito bem a Série B do ano passado e depois desanda. O Guarani não consegue mais resultados com ele. Aí assume Humberto Loser com o mesmo elenco do qual o Bruno Pivetti não tirava mais nada e o Guarani vai bater brigando pela liderança do campeonato. E depois no final vem aquela derrocada. Então, técnico muda bastante, viu, o Aldoliz? Muito simplória essa fala, viu? Um abraço, meu irmão, vamos junto. O Thiago Oliveira, boa tarde, Ortiz, eu tô na escuta e na audiência. Obrigado, Thiago. Felipe Arendite. Felipe, que maldade. Que o Guarani hoje consiga ter o mesmo êxito que o Valentim tem com as esposas dos diretores do clube que ele passa. É problema dele, né?
O Carlos Silva, trazer Pintado foi um erro, diretoria incompetente, mas não trouxe ainda, Carlos, não trouxe ainda, tá? A imprensa diz que sim. Eu prefiro sempre esperar o anúncio. Com Pintado estamos indo rumo à Série C, mas sem ele também estamos. Nosso caminho para a Série C está aberto aí, Carlos. 1000 vezes o Marcelo Cordeiro. Tá bom. O seu Zé, o Marconato, o CA e o CEO, na minha opinião, odeia a torcida do Guarani. Para eles, quanto pior é melhor. Não sei se quanto pior é melhor, mas eles estão se esforçando para fazer o pior, né? Pra piorar muito, né, seu Zé? Tá brabo o negócio, né, cara? Esses caras não tem compromisso nenhum, né? Carlos Silva de volta. Carlos, a gente não fala esse nome aí, tá? O Pintado não serviu para piruada. Tô adaptando a sua frase. Vai servir para o Guarani? O Alan Chagas, boa tarde. Esses reforços de Portugal vindo para cá, isso é um indicativo que Pastana estava envolvido nos bastidores do Bugre. Assim, o glorioso CEO está mais de lado sobre o que se refere ao futebol. Bom, eu já trouxe essa informação algumas vezes, é que as pessoas não acreditam muito, né, quando a gente fala. Mas hoje a informação que eu tenho é que ele realmente não participa mais do departamento de futebol do Guarani, tá? Mas isso diz muito pouco. O próprio Toninho Cicílio, na entrevista que deu para a Rádio Bandeirantes, que a gente repercutiu há alguns dias aqui, ele falava que estavam chegando jogadores da Europa, né? Ele falava ali, acho que em 3 ou 4 jogadores. E a gente naquele momento já levantava a bola. Jogador da Europa é jogador de Portugal. Portugal é o subúrbio do futebol europeu, né? Tá? Então, é mais ou menos isso, né? O Pastana, eu não sei se é o Pastana que está indicando. Eu sei que o Pastana indicou jogadores para o André Marconato, sim, mas não sei se é ele que está indicando, não. Viu? O Felipe voltou, brincadeira à parte, se não for o Pintado também vai ser quem? Carpini só ficou também porque deu resultado. Se o Cordeiro não funcionar é só prolongar o problema. Concordo, é o que eu disse agora, o Felipe, sobre o Marcelo Cordeiro. Ele fez um bom jogo, o Guarani fez um bom jogo, mas colecionou um péssimo resultado, né? Contra o Avaí. Se ele não conseguir resultado em dois jogos ou 3 jogos seguidos, ele vai ser demitido. E aí nós vamos adiar o problema, nós vamos ter que buscar um novo treinador num outro momento da competição. Tá? O Alan Chagas, uma sugestão, como devemos gastar pouquinho nessa janela, Lucas Crispim acaba contrato dia 30/6 com o Buriram United da Tailândia. Eu contrataria, o que acha? Cara, o Crispim tá ganhando bem, viu? Contratar o Crispim não é gastar pouco, não. Hoje é gastar muito, viu? O Alan, tá caro o Crispim, viu, cara? A campanha dele lá no Fortaleza, as campanhas dele no Fortaleza encareceram bastante o Crispim, viu? A Tailândia paga bem, paga mais do que o Guarani até, viu? Não é tão fácil, não. Não é tão fácil, não. Bom, hoje é jogo, né? Não sou só eu que falo aqui na rádio, os nossos comentaristas estão doidos pra falar, pô, bota os caras pra falar aí, Ortiz. Pô, caramba. Vamos ouvir então o Cleiton Vendemiato no seu comentário pré-gravado. Solta a voz, Cleiton. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, muito boa tarde para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Terça-feira e está chegando a hora do próximo jogo do Bugrão. Aquilo que para o bugrino deveria ser momento de expectativa e ansiedade vai virando um momento de, poxa, já está chegando outro, né, Ortiz? É mais ou menos isso que vive o torcedor bugrino, né? Mas hoje acho que é a oportunidade maior até o momento do Guarani conseguir a vitória, voltar a vencer, conquistar a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, para poder tentar encontrar um caminho a ser seguido ali e tentar se recuperar no campeonato. Acho que melhor oportunidade que essa, talvez aquele jogo contra o Paysandu, que o Guarani deixou escapar também ali e empatou em casa, né? Acho que são aí os 2 jogos mais emblemáticos da equipe do Guarani no quesito precisamos se recuperar. E agora tem que chegar contra o Ituano e conquistar esses 3 pontos, né? Da maneira como for, os 3 pontos eles têm que vir hoje à noite. Eu acredito que, e já falei isso até durante essa última semana, acredito eu que fazendo um jogo como o primeiro tempo da partida contra o Avaí, para mim já deve ser suficiente para que o Guarani consiga conquistar a vitória contra o Ituano. O Guarani não precisa ser brilhante, o Guarani precisa ter mais disposição e ter
melhor aproveitamento nas oportunidades que criar, né? O Avaí é um time melhor do que a equipe do Ituano. Então isso abre uma perspectiva de que o Guarani possa realmente fazer uma boa partida e conquistar essa vitória. Guarani que pode ter ali alguns retornos importantes, né? Tem o Léo Santos que volta, e para mim isso significa mais estabilidade na zaga, também já falei isso essa semana. Camacho deve surgir na vaga do Matheus Bueno, que está suspenso, né? E aí eu quero muito ver numa eventual dupla de volantes ali entre ele e o Anderson Leite, quem é que vai ficar realmente para fazer essa marcação, essa função realmente de primeiro volante, né? Para que o Guarani tenha ali um resguardo maior no seu sistema de marcação, e tem a dúvida ali na lateral direita também, né? Lateral direita e esquerda, no caso. Por que eu digo dúvida na lateral direita? Porque fosse eu o treinador do Guarani e tivesse realmente o Vinícius Cauê pronto para a partida, para poder atuar do lado esquerdo, eu não sacaria simplesmente o Heitor para colocar o Vinícius Cauê. Eu colocaria o Heitor do lado direito, sacaria o Diogo Matheus e colocaria o Vinícius do lado esquerdo. Para mim, essa seria a formação ideal ali, né? Na frente a gente tem opção para todos os gostos, né? E aí, mais uma também que eu acabei nem falando quando trouxe as minhas impressões da partida, assistindo ao vivo na ressacada, né, Ortiz? Para mim, Caio Dantas e Lucas Paraíso lá na frente, porque no meu modo de ver, a gente colocar o Reinaldo, a gente vai perder poderio. O Reinaldo me deixou muito claro ali que ele faz muito, mas muito jus ao apelido de tropeço que a gente deu para ele, porque é impressionante como ele não consegue evoluir as jogadas ali, né? Então, acho que dessa forma a gente consegue ali ter um time um pouquinho mais ajustado, né? Um pouquinho mais forte, que possa chegar contra o Ituano e garantir esses 3 pontos. A dúvida é, né, além de tudo isso, a gente vai jogar num 4-3-3, quem é que vai ser o aberto pelo lado direito ali, né? A gente vai num 4-4-2, de repente com o Luan Dias, e aí também cabe ver se a gente vai ter o Bruno Oliveira sendo meia junto com o Luan Dias, ou se um dos dois vai cair abertos pelo lado ali, para a gente manter esse esquema 4-3-3 que a gente sempre tem calafrios quando fala do 4-3-3. Enfim, são várias vertentes hoje, várias coisas para o Marcelo Cordeiro quebrar a cabeça ali para poder mandar a melhor formação para campo, e só espero isso, independente da formação, independente de quem vai jogar, independente até se o Guarani vai fazer uma apresentação melhor, né? Se vai haver mais evolução daquilo que a gente viu, desse pouco de evolução que a gente viu e da organização que a gente viu contra o Avaí. O importante é que o Guarani realmente conquiste os 3 pontos, vá a 7 pontos, passe essa lanterna para a equipe rival, e no final do dia a gente possa comemorar, quem sabe projetando dias melhores para o Guarani daqui para frente, quem sabe com uma sequência aí de vitórias, para que a gente possa ter, acima de tudo, um pouquinho de esperança de que lá no fim a gente vai sair dessa de novo, Ortiz. É isso, meu amigo, 18h20 a gente está junto para poder transmitir todas as emoções de Guarani e Ituano. Um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Coitão. Já que é sonho, né? Estamos sonhando. Quando a gente fala improvável, né? Ou no que a gente gostaria, a gente está sonhando, né? Então, o que eu gostaria de ver em campo hoje, se for para o Guarani jogar num 4-3-3, e assim, entenda o que eu estou dizendo, o próprio Bruno Oliveira disse que o Júnior Rocha usou ele como extrema, mas ele não gosta de jogar nessa posição, que a posição dele é meia centralizada. Se for para a gente jogar num 4-3-3, sonho, tá? Sonho. Qual é o problema do Guarani? Fazer gols, né? O Guarani, você foi muito feliz quando você disse que o Guarani tem que ser assertivo, tem que fazer gols, né? Nas oportunidades que surgirem. Eu escalaria o time do Guarani com Rafael na direita, Caio Dantas e Lucas Paraíso. Pô, mas o Rafael também é um fazedor de gols. O Rafael foi jogar no time sub-20 lá na última sexta-feira e já meteu gol. Foi 3-1 pro Guarani, 2 gols do Eliseu. Olha o Eliseu aí, gente. E nós contratando centroavante lá de Portugal.
Olha o Eliseu aí pedindo passagem já, ó, se reequilibrando, voltando, readquirindo o ritmo de jogo, condição atlética, né? Olha para a base. Antes de contratar esses... Eu não vou falar pé de rato porque eu não gosto desse termo, né? Mas antes de contratar esses caras aí, olha porque nós temos em casa também, né? Dá uma olhada pros moleques, né? Rafael, Caio Dantas e Lucas Paraíso. Nós teríamos 3 jogadores no ataque que poderiam fazer gols, né? E taticamente o time estaria bem distribuído. Né? Agora, se for num 4-4-2, eu entraria com Lucas Paraíso e Caio Dantas. São 2 atacantes que conseguem fazer gols, né? Quem será o primeiro volante do Guarani? Se jogar no 4-4-2, depende muito da formação tática, né, Cleitão? 4-4-2 são 2 volantes mais em linha, tá? Né? Quem tiver do lado que o cara tiver e a bola atacar, ele faz a cobertura, né? E o outro do outro lado, né? Para quê? Você tem os 2 meias, você faz a bola chegar até um meia, você tem o outro meia também, né? Para poder transitar ali e tal. Aí um meia abre um pouco mais para uma beirada, né? Dá uma opçãozinha diferente e tal. Num 4-4-2 seria mais ou menos esse o desenho. A dupla de zaga do Guarani muito mais fortalecida para o jogo de hoje. E eu concordo com você. Tendo o Vinícius Cauê para o jogo na lateral esquerda, não é o ideal, mas é o que nós podemos ter nessa partida. Eu deslocaria o Heitor para a lateral direito. O Heitor seria o meu titular da lateral direito. O Diogo Matheus não tem condição atlética mais de jogar pelo Guarani. Não tem. Além da condição técnica que está precária, né? Não vejo muita lógica na sua manutenção, né? O Diogo Matheus tem colaborado muito pouco com o Guarani. Inclusive as bolas paradas, que eram um dos pontos fortes do Diogo Matheus, não existem mais. O Diogo Matheus não consegue mais ajudar o Guarani nas bolas paradas. Ele não cobra mais falta, ele não é mais o cobrador oficial de escanteios, ele reveza... Né? Eu não vejo motivos. Eu acho que o Heitor fisicamente é muito mais inteiro do que o Diogo Matheus e o Guarani ganha muito com isso. Tá? O Heitor também tem deficiência na marcação, assim como o Diogo Matheus. Então, eu optaria pelo Heitor, até pela juventude, né? Pela volúpia do Heitor, né? Eu faria isso, Coitão. E 6h20, hein, meu amigo? 6h20. Vamos ver se você consegue chegar em tempo. Hoje o pré-jogo tem tudo para ser só do Ortiz, hein? Vamos ver se dá tempo de todo mundo chegar para a gente poder fazer o pré-jogo normal aqui na Rádio Planeta Guarani, né? Vamos voltar para o WhatsApp, vamos ver se temos mais mensagens aqui, se temos mais ouvintes querendo falar conosco. O Marcelo, Antônio Carmona, vamos lá, Antônio Carmona. Boa tarde, Ortiz e bugrinos todos. Nessa possível escalação, jamais escalaria Diogo Matheus. Minha opção seria o Heitor e o Vinícius Cauê. Abraço aí, Antônio. Falamos a mesma língua, né? Falamos a mesma coisa. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. O Dantas, boa tarde, Ortiz e amigos. Tá chegando a hora. Hoje eu encerro às 14h30. Ô, louco, Dantas. Busca o veinho parceiro, que é o tio Toninho, e partiu o Brinco de Ouro, nossa segunda casa. Vamos torcer como sempre. Por volta das 18 eu chego no Brinco. Caramba, vai a pé, Dantas? Das 14h30 até as 18, vai a pé então, velho Dantas, hoje pro Brinco. Brincadeira à parte, meu amigo. Faça lá a sua parte, torça muito pro Guarani, né? Torça bastante. Vamos torcer. Dê um abraço no tio Toninho, viu? Gosto muito dele. Ô Marco, um abraço para você. Boa tarde. Boa tarde. O Guarani tá iludido com o Marcelo Cordeiro. O Guarani eu não digo, mas o torcedor vive de ilusão, né, Marco? Ele escalou errado, colocando Heitor na lateral esquerda. Fez a mesma mudança, colocando o Marlon e Reinaldo. Só posicionou melhor o time. Mas já é um ganho, né, cara? Para quem tava naquela suruba tática, né, do Júnior Rocha, já é um mérito, né, cara? Ontem teve um ouvinte que foi muito feliz, eu não me lembro quem foi, me perdoem. No comentário ele fala assim, é que a gente tá tão acostumado com o péssimo que quando chega o ruim a gente já acha que tá bom. Né, Marco? Um abraço, meu irmão. Jair Sampaio, boa tarde, Ortiz. Com base na provável escalação, eu também entraria com Paraíso e Caio Dantas, além de entrar com o Heitor. O Diogo Matheus é um ex-jogador, sem condição nenhuma de disputar uma Série B. Não só uma Série... Acho que o Diogo Matheus tem mercado na Série C, Jair. Talvez. Né? Um abraço, meu amigo. A gente fala a mesma língua. O Guilherme Sampaio... manda mais um áudio. Vamos ouvi-lo então, Guilherme. Vamos ouvi-lo. Ortiz, cara, eu concordo 200% aí que o time realmente não é adequado para a divisão. Esse time aí até na Série C provavelmente teria problemas. Mas, cara, eu acho assim, cara, tem no mínimo aí uns 7, 8 times, pelo que eu olhei na tabela, que tem o mesmo nível que o Guarani.
E desses 7, 8 times, pelo menos uns 4 estão fazendo campanhas bem superiores, né? Então, cara, eu acho que assim, o fator psicológico também atrapalha muito o Guarani, cara. É um time que se abate muito fácil, é um time que tá com a moral lá embaixo, é um time que não tem uma autoestima elevada, né? Você vê aí o Guarani como quando toma gol demora muito para reagir, né? A minha esperança é porque contra o Avaí foi diferente. O Guarani mesmo tomando gol foi lá, fez mais um, né? Não se abateu, continuou em cima do adversário. Espero que essa mudança de humor, entre aspas, né? De postura psicológica seja mais constante, né, cara? Porque futebol, cara, além de tudo jogar bola, os caras melhorar a qualidade técnica não vai acontecer, né? O que a gente tem que esperar aí é um aumento de atitude, de convicção, de confiança acima de tudo, né, cara? E isso eu acho que um treinador, de repente, mais experiente pode fazer com que aconteça, né? Às vezes o cara motivado, o cara convicto, joga mais do que um que é mais técnico e tá com a moral lá embaixo, né, cara? Eu acho que nós vamos sair, Ortiz, não vai dar certo, cara. Tomara que passe uma legião de anjos do lado e diga amém, Guilherme. Depois ele diz que sabe que é praticamente impossível, mais um sonhando aqui. Mas o Crispim tá saindo da Tailândia no dia 30/6, cairia bem aqui. Mas provavelmente já esteja acertado com algum time de Série A, que hoje é a prateleira dele. Crispim não ganha menos de 200 mil. Sonho, né, Guilherme? Sonhar não custa nada, né? Rodrigo do Jambeiro, boa tarde, Ortiz e amigos planeteiros. Só temos que torcer e esperar um bom jogo. Já tem alguma definição de técnico? Tô perguntando porque fiquei fora das redes. Abraços. Bom, Rodrigo, eu não espero o anúncio de treinador para hoje, né? Hoje o Guarani tem jogo, né? E o técnico é o interino Marcelo Cordeiro. Se houver alguma mudança ou algum anúncio, ele deve acontecer amanhã, né? Ou então depois da partida de hoje, tá? Eu tenho a informação de que não tem nada assinado. Existe contato, existe conversa, né, com o Pintado e tal, mas assinado, ao contrário do que alguns portais dizem aí, para mim, na informação que me chegou, não tem nada. Aliás, o Guarani estaria até de olho em outro treinador aí, mas nem vou falar nada. Um abraço, Rodrigo, porque eu acho impossível esse outro treinador vir para o Guarani. É um nome que, para mim, completamente fora da realidade do Guarani Futebol Clube, tá? Por quê? Porque ele tem um perfil de trabalho diferente do perfil que o Guarani tem dado aos seus treinadores recentemente. Ô Edu Boca, um abraço pra você, meu irmão. Boa tarde, Ortiz e Bugrinada. Tô no meu descanso, ouvindo a melhor do planeta. E até de noite. Avante, meu bugre. Vamos junto, Edu. Saudade das suas musiquinhas, Edu. Parou de fazer música, pô. Gosto das musiquinhas do Edu Boca. Gosto bastante. Parou de fazer música, o Edu Boca. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Vamos voltar aqui pro nosso YouTube. Felipe Arendite. Dos jogadores de Portugal, me parece muito mais uma questão de quem é o empresário, que tem um monte de jogador enfiado em divisão inferior de Portugal, que precisa de vitrine. Se bobear, todos são do mesmo. O Alan Chagas, a nossa esperança é o Gabriel Menino ou o Richard Rios ser vendido para termos caixa para essa janela. Alan, será que o caixa do Guarani é tão ruim assim? A gente fez algumas contas aqui com a previsão orçamentária do Guarani e chegamos naquela época à conclusão de que dava para investir bem mais no futebol, mesmo pagando dívidas, viu, Alan? Eu tenho medo porque dinheiro na mão é vendaval, né? Na mão de quem sabe gastar mal, então, né? Aí vai buscar 2 jogadores lá de Portugal, jogando segunda divisão portuguesa. Ah, que medo. Marcelo Rodrigues, colocar mineiro para apitar 2 paulistas, essa CBF e comissão de arbitragem são uma piada. Achei que viria no amuleto a Edna. Talvez guardem para o derby. Boa. Guarani não perde com a Edna, né, o Marcelo? E ultimamente nos deu sorte. Tô me apegando a tudo. Tamo nessa, tamo junto. O Carlos Silva voltou aqui. Irmão, hoje não, mas no derby estarei aí. Abraços, Parelheiros, capital com Guarani. É o derby. O próximo jogo em casa do Guarani já é o derby, né, Carlos? Ah, derby, vem. Não tem como, né? Uma hora o derby vai chegar, né? Eu não sou fã de derby, não.
Eu gostava de derby quando eu ia pra torcida. Hoje, fazendo programa, falando em rádio, escrevendo no Guarani e tal, eu não gosto muito de derby não, viu, cara? Não, é um jogo que acaba com a gente aqui, viu? É uma semana horrorosa pra trabalhar, viu, Cargão? Um abraço, meu irmão, mas tá chegando o derby, né? Vamos lá, vamos pro próximo comentarista da Rádio Planeta Guarani, o Beto Toledo, que deve vir falando das suas expectativas de como jogará o Guarani. Solta a voz, Beto. Beto Toledo. Guarani! Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros. Hoje dia 18/6, terça-feira, dia de Guarani, dia de Bugrão. Guarani joga logo mais à noite às 19 horas, a partir das 18 horas e 20 minutos. Planeta Guarani, a Rádio Planeta Guarani abre os microfones para transmitir todas as emoções desse jogo e quem sabe, pelo amor de Deus, né, por um milagre que seja, vamos transmitir uma vitória do Guarani nessa partida. Tudo que a gente espera e precisa, sem dúvida nenhuma. Não dá para perder em casa do Ituano, pelo amor de Deus, né? Bom, Ortiz, ontem a gente falou um pouquinho do possível Ituano, né? Não tem muita diferença não, pode ser que uma ou outra peça ali possa ser mudada, mas o jeito de jogar a gente já sabe qual é. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o possível Guarani, o provável Guarani, né? Bom, ontem foi divulgada uma escalação, né? Agora 12:30, então daqui a pouquinho você já vai ter, quando esse áudio for pro ar, você já vai ter divulgado ela, né? Uma provável escalação. Eu só tenho uma única divergência do que eu recebi de informação com relação a isso, de que poderia sim ser o Reinaldo no ataque, mas que também o Marcelo Cordeiro treinou com o Paraíso, e aí com dois atacantes com mais estilo de centroavante, né? Com mais característica de área. No caso, então, o Caio Dantas e o Paraíso. Então, na teoria, o Guarani iria com o Vladimir, o Diogo Matheus, a dupla de zaga volta, né? Léo Santos e o Bacelar. E na lateral esquerda, o Vinícius Cauê. Os dois volantes seriam o Anderson Leite e o Camacho, Matheus Bueno suspenso, né? Lembrando para todo mundo. E ainda fechando o meio-campo, o Bruno Oliveira e o Luan Dias, tá? E no ataque tem essa dúvida aí, Caio Dantas, e aí ou o Reinaldo ou o Lucas Paraíso. Bom, falando sobre o Reinaldo ele dá um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de velocidade no ataque pelas laterais, mais pelo lado do canto, né? Então é um jogador que vai provavelmente buscar profundidade, buscar o fundo do campo. Ele não corre muito em direção ao gol, o Guarani precisa de gols nesse momento. Recompõe talvez até um pouco melhor aí, só que se você montando um 4-4-2, que esse esquema que foi passado aí num 4-4-2 e não num 4-3-3, né? Porque o Luan Dias e o Bruno Oliveira são jogadores que têm característica de centralizar, então, mesmo que tente abrir eles, em algum momento eles vão correr por dentro, né? Vão tentar atuar mais para a faixa central do gramado e tentar puxar essa bola para dentro do campo. Então, o Guarani provavelmente vai ter bastante circulação de bola para essa região. O Anderson Leite Camacho também funciona muito bem com isso. Imagino que o Guarani ganhe o meio-campo, proponha o jogo assim como propôs contra o Avaí. E com o Reinaldo, eu acho que a gente perde um pouco no poder de finalização, né? No poder daquela gana, né? Aquela interesse pelo gol, né? O Reinaldo é um jogador que costuma driblar para fora. Verdade, ele fez 2 gols contra o Ituano, fazendo uma jogada ao contrário, né? Onde ele entra na área e vai na direção do gol e finaliza. Só que foram as únicas 2 vezes que a gente viu ele fazendo isso, né? Depois disso, o Reinaldo tem caído muito de produção, inclusive protagonizou algumas cenas bizarras, né? Uma cabeçada que ele tentou dar na bola no chão, um cruzamento que ele tira com a perna direita, ele tira a bola da perna esquerda dele, e fora outros tropeços que ele deu na bola aí, tentativa de ir para 1-1 que ele esquecia a bola, matada de canela lá na linha das sociais, enfim. Muitos problemas, né? O Reinaldo vem, já disse algumas vezes, não acho que ele mereça essa oportunidade, não acho que ele mereça, pelo que ele fez até agora, essa condição de ser titular. Se fosse para jogar com um jogador de mais velocidade, mais aberto, eu jogaria então com o Rafael, tá? Acho que faz muito mais sentido. Não vou dizer o Renier, porque eu não sei como ele está, né, fisicamente, mas provavelmente a gente vai ver esse jogador entrando em campo hoje, porque como tem poucos extremos, ele costuma mexer, né, nas posições de ataque, então provavelmente a gente vê também o Renier voltando para o time hoje. E aí pensando numa possibilidade com o Lucas Paraíso e com o Caio Dantas, que acontece, ele usa os meias para ocuparem o espaço do lado quando não tiver, isso tem que ser treinado, é claro, né, não acontece de maneira natural dentro do campo.
E como que funciona isso, ocupar espaço? Vamos supor, o Guarani está atacando pelo lado direito com o Diogo Matheus em profundidade. Então o Bruno Oliveira vai para o lado direito para compor essa linha, né, para ajudar lá, para fazer o 1-2 com o Diogo Matheus. E nesse caso o Luan Dias, vem mais para o meio e começa a trabalhar mais na faixa central de Gramado, né? Enquanto o Bruno Oliveira cai por lá. E quando for ao contrário é a mesma coisa, né? O Luan Dias ocupa esse espaço pelo lado esquerdo do campo. E quando isso, considerando que vai ser desse jeito, tá? O Luan Dias pelo lado esquerdo e o Bruno Oliveira mais pelo lado direito, faixa central e lado direito, tá? Tô considerando que seja desse jeito. E aí, quando a jogada for mais pelo lado esquerdo, nas descidas do Vinícius Cauê, por exemplo, o Luan Dias vai encostar por lá. E aí o Bruno Oliveira vem mais para a faixa central do gramado ocupar esse espaço, junto com os dois volantes chegando, né? Para deixar o espaço vazio lá, totalmente a ser explorado por uma possível subida de um lateral, por exemplo, ou uma possível entrada de um volante por lá. E aí, enfim, tem várias possibilidades aí de se trabalhar. Mas isso é óbvio que precisa ser treinado, essa movimentação não acontece de maneira natural, não. Então, existe essa possibilidade, né, dos dois meias fazerem essa ocupação, e existe a possibilidade dele vir com o Bruno Oliveira fixo no meio campo, deixar o Luan Dias mais aberto pelo lado esquerdo, tá? O Bruno Oliveira não cai pelo lado direito, quem tiver que se deslocar pelo lado direito seria o Lucas Paraíso ou o Reinaldo, aí dependendo de quem for o atacante. Então, ficou claro essa movimentação, você deixa o outro atacante mais aberto pelo lado direito, né, nesse caso, e não tem tanta essa movimentação quando o meia precisar dar apoio, né? Você não precisa do outro meia vir para a faixa central do gramado, fica simplesmente um aberto de cada lado. É natural que o Luan Dias, mesmo assim, jogando pelo lado esquerdo, traga a bola para dentro do campo, né? Então a gente pode ter uma ocupação melhor da faixa central de gramado aí. Se for o Lucas Paraíso, aí o que acontece? Ele vai ter que jogar com os dois atacantes em linha, né, o Ortiz? Praticamente um do lado do outro, você pode até ganhar uma opção de ter mais um pivô, né? De ter mais um pivô ali na linha de ataque, porque hoje o Guarani joga com dois pivôs, né? Joga com um volante fazendo o primeiro pivô, né? E o Caio Dantas, ou quem for o centroavante, fazendo o segundo pivô. E o Guarani pode fazer dois pivôs na linha de frente, tá? Isso é bom se tiver ultrapassagem, né? Então você pode deixar tanto o Lucas Paraíso fazendo isso, porque é alto, forte, né? E também pode fazer isso o Caio Dantas, que não é tão alto, mas é forte, também briga muito pela bola, ele serve como uma referência muito fácil lá. Com esses dois centroavantes fazendo esses dois pivôs, você tem ultrapassagem a todo momento, tanto pela faixa central do gramado, mais pelo lado esquerdo, mais pelo lado direito com o Lucas Paraíso, enfim. Opção não vai faltar, desde que os atacantes e os laterais ultrapassem, né? Porque senão não adianta, alguém tem que se aproximar para fazer esse tipo de jogada. E além do mais, o Lucas Paraíso é um cara que tem o objetivo do gol, né? Se ele pega uma bola dominada em velocidade, ele corre na direção do gol, ele não vai buscar o fundo do campo para ficar tentando cruzar o tempo inteiro. Com os dois aproximados, eles podem inclusive trocar em passes ali, né? O Caio Dantas e o Paraíso, trocarem passes na entrada da área, fazerem a parede para quem estiver vindo de trás, eu acho muito mais interessante. Vamos esperar, não sei o que o Marcelo Cordeiro preparou. Eu particularmente preferia esse esquema jogando dessa maneira aí com o Lucas Paraíso e com o Caio Dantas, tendo essa opção dos dois pivôs, tendo a opção dos dois se aproximarem, inclusive, para terem dois atacantes que objetivam o gol o tempo inteiro. Bruno Oliveira bate muito pro gol, o Camacho, quando tem oportunidade, clareia, ele também bate pro gol, o Luan Dias não tem feito, mas o histórico dele mostra que ele também tem essa característica, o Anderson Leite é outro que arrisca muito chute de fora da área, então assim, a gente passa a ter mais gente para tentar agredir a meta do Ituano nesse caso, tá bom? Bom, é isso, Ortiz. Às 18 horas vamos conhecer de fato qual será a escalação do Guarani. Fica com Deus, meu irmão. Fiquem com Deus, amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Beto, daqui a pouco saberemos, né? Agora são 13 horas e 30 minutos, né? Daqui a pouco saberemos a escalação real do Guarani. Existem todas essas possibilidades aí, mas eu estava ouvindo até dei uma risadinha aqui enquanto eu ouvia. Você simulou uma jogada aí com o Diogo Matheus aprofundando pelo lado direito, rapaz. Essa é a única jogada que eu acho que não vai acontecer, né? Porque o Diogo Matheus está muito longe de fazer isso ultimamente, né? Mas o desenho tático é mais ou menos esse mesmo, viu, Beto? E para mim, se confirmado essa escalação de Luan Dias e Bruno Oliveira, o Guarani num 4-4-2. Para mim, um 4-4-2 clássico, né? No máximo ali com um dos meias dando opção pela beirada do campo, né? Quando o Guarani estiver fazendo a transição, meio campo ataque e tal, para poder fazer
o tripé ali da triangulação pela beirada do campo, né? Seja o Luan Dias, seja o Bruno Oliveira. Quem estiver ocupando esse espaço, se ocupar durante o jogo, é para fazer aquele tripézinho que o Isaac fazia, né? Quando jogava com o Mozart Santos, né? O Isaac parava a bola, prendia, esperava a passagem do Jamerson e servia o Jamerson para ele ganhar a linha de fundo, né? Gostaria muito de ver o Heitor escalado na lateral direita. Porra, mas o cara falhou muito no último jogo, falhou improvisado, né? E o ponto forte do Guarani hoje é a volta da dupla de zaga. Se bem que dupla de zaga a gente só pode elogiar quando acaba o jogo, né? Mas no pré-jogo é uma dupla de zaga que me deixa mais seguro do que a dupla de zaga da partida anterior. Acho que os riscos de erro são menores, né? Com uma dupla de zaga formada pelo Bacelar e pelo Léo Santos. Isso se for confirmada também a dupla de zaga do Guarani, né? Eu faria pequenas mudanças aí. Eu, sem dúvida nenhuma, entraria com o Lucas Paraíso ao invés do Reinaldo. Não pelo Reinaldo, mas sim pelo Lucas Paraíso. O problema do Guarani é gols, é fazer gols. O Guarani tem dificuldade, apesar de ter feito 2 gols na última partida, um deles de uma cobrança de pênalti, né? O Guarani tem dificuldade na feitura de gols. E são 2 jogadores que têm mais facilidade para marcar gols, né? Tanto o Caio Dantas quanto o Paraíso são jogadores que buscam o gol. E se tivesse que jogar no 4-3-3, entraria com o Rafael, que também tem essa facilidade, essa objetividade de buscar o gol, né, durante o jogo. Daqui a pouco saberemos a escalação. Falta pouco, né, para o início do jogo. E 18h20, hein? 18h20, estamos no ar. O Beto vai estar no estádio. Nossos olhos e ouvidos lá no Brinco de Ouro hoje. Beto Toledo. Grande abraço, Beto. Obrigado pelo comentário. E até mais tarde na jornada esportiva da Rádio Web Planeta Guarani. Vamos pagar as últimas mensagens aqui do nosso WhatsApp para a gente passar a régua e já ir para o descanso, né? Para o descanso, para a recuperação, porque daqui a pouco tem jogo, daqui a pouco tem bola rolando aqui na Rádio Web Planeta Guarani e lá no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani e Ituano. O Guarani precisa ganhar do Ituano para deixar o Ituano com a lanterna na mão. Solta a voz, Jair Sampaio. Fala, Ortiz, boa tarde. Só complementando aí o comentário do Cleitão, onde ele falou aí o apelido do Reinaldo, né, chamou de tropeço. Cara, e sabe o que é o mais engraçado? Eu acompanho alguns jogadores do Guarani no Instagram, né, e algumas redes sociais, e o Reinaldo, ele tem um analista de performance particular, além dos profissionais do Guarani. Então, assim... Tá tudo errado, né? Ou o cara é muito ruim, né, para falar se as decisões tomadas ali foram certas ou erradas, não sei. Ou o cara é ruim demais mesmo, não tem jeito, e nem com um analista particular aí não dá certo. Mas é só um comentário. Valeu, Ortiz. Aliás, deixa eu fazer justiça, né? Não fomos nós que demos o apelido de tropeço pro Reinaldo, foi o Baso, né? O nosso ouvinte Baso quem dá esse apelido de tropeço pro Reinaldo, né? Mas isso é muito comum hoje, viu, Jair Sampaio? O jogador que tinha esse analista aí, a parte também era o Bruno Oliveira, o Ayrton também tem, né? Tem uma matéria do Ayrton lá em Goiânia, onde ele exalta muito isso, que ele tem uma empresa que presta assessoria para ele na análise de desempenho também, tá? Isso hoje é muito comum no mundo do futebol. Tá? Eu espero que dê mais resultado, né, cara? Porque o resultado tá longe de ser o ideal, né? Mas, de repente, o Reinaldo entra em campo, o jogo que ele marcou gol foi contra o Ituano, lá em Itu, né? Por que não? De repente o negócio dele é marcar gol sobre o Ituano, né? Vamos torcer. Gente, não tem mais o que fazer, nós estamos num buraco danado, né? A lanterna não larga do Guarani, por mais que o Guarani tenha a chance de largar essa lanterna, a lanterna não larga do Guarani, né? Hoje é fazer o possível para na troca do bastão lá o Ituano segurar firme e seguir na luta com a lanterna, né? Vambora, Jair, vamos torcer. Ô Nilton de Valinhos, boa tarde pra você. Boa tarde, Ortiz. Você tem a lista de empresário por jogador? Tem empresário chita no Bugre? Não tenho, viu, Nilton? Não tenho mesmo, não. Não é difícil, tá? É só entrar lá no Transfer Market, lá. Geralmente, os jogadores no perfil do Transfer Market tem o nome do empresário ou da agência, né? Que comanda a sua carreira, tá? No Transfer Market você encontra isso aí. Empresário chita no Bugre, eu não sei, eu acho que não tem não. Agora eu sei que tem empresário bugrino na piruada, isso eu sei que tem. Tem empresário bugrino lá abastecendo de jogador o elenco piruístico, tá? E a última mensagem aqui, ô Libertário, veio pro YouTube hoje, boa tarde planeteiros, boa tarde pra você também, Libertário, lá de Laranjal Paulista, vamos junto.
Hoje tem bugrão, hein, gente? Hoje tem bugrão. Só dar um repeteco aqui do Guarani, né? Do provável Guarani para essa partida. Vamos lá. Repeteco do provável Guarani com os Ous, né? Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Douglas Bacelar, Vinícius Cauê ou Heitor, Anderson Leite, Camacho, Luan Dias e Bruno Oliveira, Lucas Paraíso ou Reinaldo e Caio Dantas. Esse é o provável Guarani para enfrentar o Ituano. E o provável Ituano com Jefferson Paulino, Léo Oliveira, Claudinho, Marcel ou Vitão e Eduardo Diniz. Meio de campo com Miqueias, Rodrigo e Ian Rolim. E na frente Bruno Alves, Tony Anderson e Vinícius Paiva. Técnico do Ituano é o Alberto Valentim, ex-jogador revelado na base do Guarani, campeão da Copa São Paulo de 1994. E o técnico do Guarani é o interino Marcelo Cordeiro, que fez um bom trabalho em Florianópolis, mas voltou com um péssimo resultado. Mais uma derrota, né? A arbitragem do jogo, pra gente memorizar bem, ficar de olho nele. Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Auxiliar número 1, Celso Luiz da Silva, também de Minas Gerais. Auxiliar número 2, Ricardo Júnior de Souza, de Minas Gerais. E o quarto árbitro, Tiago Luiz Carascati, de São Paulo. O VAR, Rafael Trace, Santa Catarina, auxiliado pelo Ivan Carlos Bom, do Paraná. Tudo pronto, gente, tudo pronto. Esse é o provável Guarani, esse é o provável Ituano. Agora é esperar a bola rolar, né? 19 horas, bola rolando, 18h20 ao vivo na Rádio Planeta Guarani. E eu agradeço muito ao carinho. Deixa eu ver se ficou alguém, chegou alguma coisa extemporânea. Nada. Passando a régua, então. Agradeço muito ao carinho de todos que mandaram mensagem, seja no YouTube, seja no nosso WhatsApp, tá? Muito obrigado, me ajudaram muito a fazer mais esse Bugre Online. Agradeço muito a todos que apenas ouviram, a todos que apenas assistiram, muito obrigado. A você, repriseiro aí no Radiosnet, muito obrigado. Esse foi o nosso Bugre Online pré-jogo, terça-feira, 18 de junho de 2024. E agora vamos preparar para as emoções de hoje à noite. Guarani e Ituano. Ganhar o jogo, Guarani. É só isso, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado de novo, planeteiro. Muito obrigado, viu?